Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso curso de eletrocardiografia. Bem, falando rapidamente aqui um pouco do que a gente já viu, a gente viu as justificativas de estudar o eletrocardiograma, né? O nosso roteiro de estudo, só situando um pouco a gente está aqui em Eletrofisiologia 2, hoje eu espero que a gente termine a Eletrofisiologia 2, uma aula maior, uma aula mais cansativa, mas a gente precisa fechar esses conceitos aqui para não atrasar, né? E vamos seguindo o roteiro normal. A gente viu um pouco da fisiologia cardíaca, né? Revisou o sistema de condução elétrico cardíaco, falamos um pouco do nó sinusal, dos feixes internodais, do nó atrioventricular, do feixe de His, o ramo direito, o ramo esquerdo, fibras de Purkinje, né? Um pouco dos marcapassos cardíacos, vimos o conceito de via acessória apenas, nós vamos aprofundar isso lá nas taquiarritmias, ativação cardíaca de maneira geral, as 4 propriedades das células cardíacas, né? O automatismo, excitabilidade, condutividade e contratilidade. Nós vamos voltar a esses conceitos, ou melhor, nós vamos utilizar esses conceitos na aula de hoje. Falamos alguns conceitos físicos também nas aulas anteriores e paramos nessa aula aqui de potencial de ação cardíaco, especificamente em potencial de repouso. Eu só cheguei a falar para vocês como se dava o potencial de repouso de uma célula cardíaca, né? E não prosseguir ao potencial de ação nem condução do impulso, nem o acoplamento, excitação, contração. Então hoje eu vou revisar um pouco do potencial de repouso para a gente armazenar essa informação de maneira concreta. E aí vamos seguir a potencial de ação, o que é o potencial de ação, como é que o potencial de ação é formado, né? Como ele é gerado em determinado tipo de célula. Depois, como que o coração consegue conduzir esse potencial de ação para as demais células vizinhas e como é que essa célula transforma esse impulso elétrico, essa corrente elétrica, esse potencial de ação em contração. Então hoje eu espero terminar todo o potencial de ação cardíaca com vocês. Buscando um pouco aqui dos conceitos anteriores, eu desenhei aqui mais ou menos um resumão da primeira aula até agora para fixarmos de maneira melhor. Bem, nós vimos primeiro o potencial elétrico como um conceito físico, né? Toda carga elétrica carregada gera ao redor dela um campo elétrico e esse campo elétrico determina em vários pontos ao redor dele, ou melhor dizendo, dentro dele, potenciais elétricos. Linkei para vocês o potencial elétrico físico com o potencial elétrico que a gente utiliza na biologia, né? E a gente viu um pouco aí de biofísica. Lembra que eu falei para vocês que, na verdade, quem gera esses potenciais elétricos aqui na biologia, né, intracelular, são os íons. E dentro das células existem vários íons, íon sódio, potássio, cloreto, fosfato, sulfato, albumina, alguns aminoácidos também com íons. E esses íons têm um fluxo dinâmico, né, dentro e fora da célula, já que a membrana celular é semipermeável. Então, esses íons intracelulares determinam um potencial elétrico intracelular. E a gente chegou a ver como é que media esse potencial elétrico intracelular. Nós chegamos a ver o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico intermembrana pelo potencial de Nernst, que levava em conta apenas a concentração dos íons intracelular e extracelular. Nós vimos que esse potencial, quando considera apenas a concentração, o potencial que a gente calcula é diferente do potencial real. Isso porque a permeabilidade de cada íon também influencia no potencial de membrana. E aí a gente vê a equação de Goldman, que corrigia, né, o potencial de Nernst porque acrescentava a variável de permeabilidade. Além disso, a gente ainda conversou que não era apenas um equilíbrio de gradiente de concentração, né, de concentração de íons dentro e fora, nem também só de permeabilidade, mas também existia um equilíbrio elétrico, teria que existir um equilíbrio elétrico entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, na verdade, o potencial de repouso, o potencial elétrico intracelular, ele era resultado tanto da concentração, quanto na permeabilidade, quanto do equilíbrio elétrico
e do equilíbrio de concentração, ou seja, o equilíbrio dinâmico entre o gradiente de concentração e o gradiente elétrico. Esses três fatores, os principais, existem outros, mas não convém falar aqui. Esses três, depois de medidos, me davam um potencial de repouso interno, ou seja, dentro da célula existia um potencial elétrico que variava de menos 65 a menos 90 mV a depender da célula. Então esse aqui é um valor geralzão para todas as células, de menos 65 a menos 90. Nós vamos ver lá na frente que no próprio músculo cardíaco existem células com potenciais de menos 65 e células com potenciais de menos 80 a menos 90. Então, como é que eu representava esse potencial de repouso interno? Eu representei para vocês com cargas negativas intracelular e cargas positivas fora da célula. Ou seja, essa célula estava em repouso elétrico. Essa célula estava polarizada. Então, toda célula em repouso elétrico está polarizada, está com uma concentração de cargas positivas maior fora da célula do que dentro da célula. Então, botei um potencial negativo dentro da célula e um potencial positivo fora da célula, demonstrando o valor de menos 65 a menos milivolts, já que são valores negativos. Ok, então essa célula estava aqui em repouso. O que eu preciso para ativar essa célula? Para ativar essa célula, na verdade, para despolarizar essa célula, eu preciso inverter a polaridade dela, mudar os potenciais intra e extracelulares dela. Para fazer isso, eu tenho que fazer com que haja um predomínio de cargas positivas intracelular e um predomínio de cargas negativas extracelular. Olha, então é muito óbvio, vamos pegar a carga positiva que está fora da célula e adentrar ao meio intracelular até que esse potencial inverta, né? Até que fique mais positivo dentro do que fora da célula. E é realmente isso que acontece. Toda vez que eu quero ativar uma célula, toda vez que uma célula precisa ser despolarizada, tem que haver necessariamente um influxo de carga positiva para dentro da célula. Existem outros meios de despolarizar a célula, mas para a gente o que importa é esse influxo de cargas positivas. Ou seja, para que uma célula fique despolarizada, eu tenho que adentrar, eu tenho que fazer com que cargas positivas do lado de fora adentrem o meio intracelular pelos mais variados meios possíveis. Quais cargas positivas são essas? Para a gente, apenas o sódio e o cálcio. Então, toda vez que eu falar que uma célula está sendo despolarizada, por algum motivo, é porque está entrando o sódio dentro da célula ou está entrando o cálcio dentro da célula. Então, uma célula, até então, para o nosso estudo, é ativada ou pelo influxo de sódio ou pelo influxo de cálcio. Então, quando entra sódio ou cálcio nessa célula de maneira rápida o suficiente, grande quantidade, que atinja um limiar de excitação maior do que o limiar de excitabilidade da célula, a gente vai ver esse conceito de limiar de excitabilidade mais tarde, essa célula consegue se despolarizar, ela consegue ficar ativada. Ou seja, aqui um potencial de ação é gerado. Então eu tenho aqui uma célula em repouso elétrico, uma célula polarizada, e aqui eu tenho uma célula excitada, tenho uma célula despolarizada, tenho uma célula que gerou um potencial de ação. Para que essa célula volte ao repouso elétrico, é suficiente que as cargas positivas dentro dela agora saiam e revertam o potencial e despolarize. E é realmente isso que acontece. Agora, um influxo de cargas positivas do meio intracelular ganha o meio extracelular, ou seja, há um efluxo de cargas positivas e a polaridade da célula é restaurada. Essa carga positiva agora que sai da célula, aqui para a gente, nós vamos tratar do potássio. Ou seja, uma célula é polarizada pelo influxo de cargas positivas, para a gente ou sódio ou cálcio, e ela é despolarizada, melhor, ela é despolarizada pelo sódio e cálcio, e ela é repolarizada pela saída de potássio. Ok? Ou seja, eu já tenho agora no final uma célula em repouso elétrico, uma célula repolarizada, porque perdeu íons potássio através de alguns canais de potássio que a gente vai ver lá na frente. Tudo bem? Ok. Para que serve isso aqui para a gente? Lembra lá que eu desenhei um coração, né? Nesse coração eu representei aqui algumas células do nodo sinoatrial, algumas células que eram capazes de gerar o impulso elétrico, autogerar o impulso elétrico. Essas células tinham uma propriedade, foi a primeira propriedade que a gente viu, a propriedade denominada automatismo. Então as células do nodo sinoatrial
E as células do nodo atrioventricular são células com grande capacidade de automatismo, ou seja, elas geram um impulso elétrico nelas mesmas. Elas têm a capacidade de despolarizá-las sem nenhum estímulo externo. Então, há uma entrada ou de sódio ou de cálcio. A gente vai ver lá na frente que na realidade é o cálcio que consegue excitar essas células. Espontaneamente, há esse influxo de célula positiva e essa célula despolariza e forma um potencial de ação. Esse potencial de ação, então, ele tem que ser passado às células vizinhas, né? Descer uma corrente elétrica, como eu já havia falado em aulas passadas. Ou seja, se essa célula é despolarizada, surge um potencial elétrico nela que é diferente do potencial elétrico da célula vizinha. Se há uma diferença de potencial entre duas células, há fluxo de cargas elétricas e todo fluxo de carga elétrica a gente define como corrente elétrica. Pegou bem o conceito que a gente já viu, já falou nas aulas passadas? Então, essa primeira célula, as células do nodo sinoatrial, se autodespolarizam através da propriedade de automatismo, mudam o seu potencial interno e externo, assim adquire um potencial elétrico diferente da célula vizinha. Já que o potencial elétrico dessa célula é diferente do potencial elétrico da célula vizinha, há um influxo, na verdade, há uma movimentação de cargas elétricas entre os diferentes potenciais, e aí a corrente elétrica vai sendo passada de uma célula a outra, e a ativação cardíaca vai se dando de forma como deve ser. Ok? Ok. Para essa célula de baixo receber o estímulo dessa célula de cima, ela tem que ter a capacidade de excitabilidade. Ou seja, ela tem que ter a capacidade de receber o estímulo elétrico que vem de cima e também de se despolarizar. A esse conceito a gente dá um nome de excitabilidade. Ok? Então, resumindo, eu tenho uma célula que se despolariza de forma automática. Depois que ela despolariza, ela forma um potencial de ação que excita a célula vizinha. Essa célula vizinha excitada, ou seja, despolarizada, conduz o estímulo nervoso até chegar aos miócitos ventriculares para que haja contração. Ou seja, o estímulo é formado, depois o estímulo excita a célula vizinha, esse estímulo é então conduzido às demais células cardíacas e feito acoplamento, excitação, contração, e a contração cardíaca. Ou seja, quando a gente estuda o potencial de ação cardíaca, a gente estuda esses 4 passos. O potencial de repouso, né, o potencial de ação gerado, a condução do potencial de ação e a contração cardíaca, né, o acoplamento dessa corrente elétrica que foi gerada com o processo de contração. Tudo bem? Ok. Revisados esses conceitos que já foram falados em aula passada, agora a gente vai aplicar a nossa realidade. Vamos ver mesmo para que serve. Ok. Vamos lá. O potencial de repouso já foi falado. O potencial de repouso se dá através da equação de Nernst, através da equação de Goldman e do equilíbrio dinâmico entre o gradiente elétrico e o gradiente de concentração, gerando um potencial de repouso interno de menos 65 a menos 90 mV. E aí que eu tenho uma representação gráfica geral de todo o mecanismo. Esta célula está em repouso elétrico, né? Essa célula está polarizada, ou seja, está com a polaridade interna mais negativa do que a polaridade externa, aqui representada por um potencial de menos 70 mV. Se essa célula for ativada, ou seja, se houver um influxo de cargas positivas para dentro dela, o suficiente para que inverta a polaridade, ou seja, fique mais cargas positivas dentro da célula do que fora, esse potencial de menos 70 vai positivando, pode até passar de zero e atingir mais 20 mV. Aqui eu tenho uma célula despolarizada e aqui eu tenho uma representação gráfica que é o resultado disso tudo que a gente vai usar no decorrer do nosso curso, esse gráfico. Eu tenho então uma célula em repouso elétrico com um potencial elétrico de menos 70 mV. Ela está em repouso elétrico, ela está polarizada. À medida que há um influxo de cargas positivas para dentro dela, esse potencial de menos 70 vai ficando cada vez mais positivo. Até que eu consigo despolarizar essa célula. Depois de despolarizada, as cargas positivas internas saem da célula. Quais cargas positivas internas que saem da célula? A gente está falando
do potássio. O potássio começa a sair da célula e aí vai restaurando o potencial elétrico de repouso negativo até que ela atinja o repouso elétrico novamente. Então sempre é assim, ela está em repouso elétrico, depois a seguir a fase de repouso elétrico ela é excitada, é formado um potencial de ação, ela é despolarizada e depois no final ela é repolarizada com a saída de potássio. Lembra que o influxo de cargas positivas nessa célula para que ela seja ativada ou é o sódio para a gente ou é o cálcio. Ok? Vamos diferenciar aí cada qual. Olha só, esse gráfico nos mostra que não é qualquer estímulo, seja ele químico, elétrico, físico, que é capaz de despolarizar uma célula, é capaz de ativar uma célula. Por quê? Porque determinadas células, a grande maioria delas, melhor dizendo, tem um limiar de excitabilidade. O que é esse limiar de excitabilidade? É o limiar do qual, se alcançado, essa célula consegue se despolarizar. Por exemplo, aqui eu tenho um estímulo elétrico A. Esse estímulo elétrico A conseguiu positivar, ou seja, conseguiu diminuir a eletronegatividade dentro da célula de menos 90 a menos 70. Só que o limiar, ou melhor, de menos aqui 90 a menos 85, digamos assim. Só que o limiar de excitabilidade dessa célula gira em torno de menos 70. Ou seja, enquanto o estímulo, seja ele elétrico, químico, físico, não atingir o menos 70 mV, essa célula não consegue se despolarizar. Ou seja, qualquer estímulo que seja sublimiar, ou seja, que esteja abaixo do limiar de excitabilidade, não dispara um potencial de ação. Ok? Se esse estímulo for grande o suficiente para que atinja o limiar de excitabilidade, que aqui está representado em torno de menos 70 mV, essa célula consegue se despolarizar. Então a gente vê o estímulo A que não atingiu o limiar, o estímulo B que não atingiu o limiar e tem o estímulo C que atingiu o limiar. Atingindo o limiar de excitabilidade, é disparado o potencial de ação e eu consigo despolarizar essa célula. Ok? Então não é qualquer estímulo que é capaz de ativar ou de despolarizar uma célula. Tem que ser um estímulo grande o suficiente para que atinja o limiar de excitação dela. Ok? Ok, e aí vocês vão me perguntar, mas como que as células do nodo sinatrial se autodespolarizam, né? Como elas mesmas sofrem o potencial de ação se esse estímulo tem que ser grande o suficiente para atingir o limiar de ação? Existem vários motivos para isso, várias explicações, inclusive, nenhuma demonstrada cientificamente até então, mas acredita-se, na verdade, é sabido que o potencial de repouso das células do nodo sinatrial fica muito próximo do limiar de excitabilidade. Então é como se a célula despolarizasse, repolarizasse, e quando entra em repouso elétrico, a voltagem do repouso elétrico é a voltagem do limiar de excitabilidade, ou seja, ela nunca fica no repouso elétrico por muito tempo, porque atingido o repouso já é o limiar de excitabilidade dela e por isso ela se autodespolariza. Ok? Ok. E as outras células? As outras células não. Esse estímulo que é gerado no nodo sinatrial por uma autodespolarização chega às outras células, as células vizinhas, aí essas células vizinhas têm que responder a um estímulo que foi gerado das células automáticas. Aqui mostrando para vocês, então, só a título de curiosidade, os canais de sódio, que despolariza as células, né? O canal de sódio é formado por duas comportas, né? Eu tenho uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. Então aqui eu tenho a célula em repouso elétrico, né? Daqui para cá é o meio externo, daqui para cá é o meio interno. Então aqui é extracelular, aqui intracelular. E aqui a membrana plasmática com os canais de sódio. O canal de sódio até então a menos 90 mV está em repouso elétrico, ele está fechado, né? A comporta de ativação está fechada. Mas se houver algum estímulo, que esse estímulo especificamente desse canal de sódio que a gente vai trabalhar é um canal de sódio voltagem dependente. O que quer dizer canal de sódio voltagem dependente? O canal só é aberto se mudar a voltagem do meio intra ou extracelular. Ok? Então, se eu conseguir mudar a voltagem do meio intracelular,
esse canal é aberto. Ok? A gente vai ver como é que é isso na prática. Então, foi mudada a voltagem dessa membrana e então a comporta de ativação se abriu. O sódio entrou. O sódio entrou, despolarizou a célula e ela precisa ser repolarizada. Então, a comporta de inativação ela é fechada, não há mais influxo de sódio e começa a sair os potássios. Ok? Então, aqui eu tenho um processo de despolarização celular, sódio fechado, canal de sódio fechado. Mudei a voltagem, já que é um canal dependente de voltagem, ele se abre, o sódio entra. Esse canal de potássio também é dependente de voltagem, então quando muda a voltagem no início da despolarização, também muda a voltagem no final e esse potássio, o canal de potássio se abre. O sódio entra, depois o canal é fechado, depois o potássio sai. Ok? Perceba, quando eu mudo a voltagem dessa célula, abrem-se tanto canais de sódio quanto canais de potássio, já que ambos são canais dependentes de voltagem. Só que um permite o influxo de sódio e o outro permite o efluxo de potássio para repolarizar. Tá, e por que não há um desbalanço, né? O sódio entra, potássio sai, nada acontece. Porque os canais de potássio são canais lentos. Então ele abre e fecha de maneira muito mais lenta do que os canais de sódio. Esses canais de sódio são chamados canais rápidos. Então ele abre, entra sódio e ele já fecha. Os canais de potássio não, muda a voltagem, eles abrem devagar, sai potássio e depois eles fecham. Por isso que é um contínuo, uma despolarização, depois uma repolarização, que foi mostrado no gráfico. Ok? Ok. Traduzindo então para a nossa prática. Como foi mostrado aqui, nós vamos trabalhar com dois tipos de células, porque são os dois tipos de células que têm um processo de despolarização diferente. A gente vai tratar das células automáticas, ou seja, das células do nodo sinatrial e das células do nodo atrioventricular, e do restante das células cardíacas, responsáveis pela excitabilidade, condutividade e contratilidade. Então, a despolarização celular cardíaca só ocorre de duas maneiras. Uma delas ocorre nas células automáticas e a outra maneira ocorre nas demais células cardíacas. O processo de despolarização de ambas são diferentes e têm implicações clínicas diferentes. Por isso eu vou falar separadamente como é a ativação das células automáticas e como é a ativação do restante das células. Ok? Ok, vamos lá. Veja. Essas células, eu tenho as células automáticas, que eu vou falar que essas células são células de resposta lenta. Daqui a pouco eu mostro para vocês por que essas células são chamadas de células de resposta lenta. E o restante das células, mais especializadas em condução e contração muscular, que eu vou chamar de células de resposta rápida. Então, de uma maneira geral, eu vou dividir dois tipos celulares cardíacos. Ou uma célula é a célula de resposta lenta, ou uma célula é a célula de resposta rápida. Quais as células de resposta lenta? As células automáticas, células do nodo sinatrial e células do nodo atrioventricular. Quais são as células de resposta rápida? As demais células cardíacas. Ok? A curva, o gráfico de despolarização delas são diferentes e elas têm íons diferentes para se despolarizar. Elas têm despolarizações diferentes, por isso a gente vai falar de maneira diferente. Ok? Vamos começar das células automáticas. O que eu falei? Que as células automáticas elas autogeram o seu potencial de ação, porque o potencial de repouso fica próximo ao limiar de excitabilidade. E eu falei que para ativar uma célula, para despolarizar uma célula, é preciso que haja a entrada de uma coisa positiva, seja ela cálcio, seja ela sódio. Não é isso? Para as células automáticas, quem vai despolarizar o principal íon positivo despolarizante das células automáticas é o íon cálcio. Então, é o íon cálcio que vai entrar na célula e efetuar o processo de despolarização. Ok? Então, na primeira fase, ela está em repouso elétrico, entra cálcio dentro da célula e ela despolariza. Depois segue a repolarização e a repolarização é efetuada sempre com a saída de potássio. Então, nosso íon da repolarização é o potássio. Nosso íon da despolarização ou é o cálcio ou é o sódio. Para as células automáticas é o cálcio. Tudo bem? Então aqui tem as fases de despolarização e repolarização de uma célula de resposta lenta. Há uma fase 0,
que é uma despolarização lenta, entrada de cálcio. Olha a despolarização como é lenta. E olha essa despolarização, que a gente vai falar daqui a pouco como é rápida. Olha, essa curva é quase reta, né? O ângulo é de 90 graus. Essa não, o ângulo é maior do que 90 graus. A despolarização aqui é muito mais lenta do que o processo de despolarização desta célula. Por isso que eu dou o nome célula de resposta lenta para essa célula e célula de resposta rápida para essa célula, ok? Então, voltando, eu tenho uma fase 0, que é a fase de despolarização lenta, que é marcada pela entrada de cálcio. É seguido uma fase 2, veja que não existe fase 1, a gente vai ver que existe fase 1 no outro tipo celular. Então, eu tenho uma fase 0, que é de despolarização lenta. Eu tenho uma fase 2, que já começa o processo de repolarização, só que é uma repolarização também ainda lenta. A fase 3, que é a repolarização final da célula, e a fase 4, que ela entra em repouso elétrico e já se excita novamente. Então, as células de resposta lenta, as células automáticas, as células do nodo sinoatrial e do nodo atrioventricular são células que têm 4 fases de potencial de ação, né? 4 fases que marcam a formação do impulso. A geração, formação e condução de impulso. A fase 0, que é marcada pela entrada de cálcio e despolarização da célula. A fase 2, que é a fase de repolarização lenta, que começa a sair o potássio. A fase 3, que é a repolarização final, ou seja, a saída final de potássio. E a fase 4, que é o repouso elétrico, que aí entra novamente o cálcio e entra um pouquinho de sódio por um outro tipo de canal que eu vou falar lá na frente. E essa célula é despolarizada novamente, ok? Qual a implicação prática disso? Vocês já viram falar dos bloqueadores de canais de cálcio. E alguns bloqueadores de canal de cálcio, ou melhor, a divisão dos bloqueadores de canal de cálcio se dá em bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos, que é nifedipina, lodipina, entre outros, e os não dihidropiridínicos, que é o verapamil e o diltiazem, né? Verapamil e diltiazem, bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico, ou seja, são bloqueadores de canal de cálcio que têm ação cardíaca. Qual a ação cardíaca deles? Ora, eles são bloqueadores do canal de cálcio. Se ele bloquear o canal de cálcio das células automáticas, não entra cálcio nessas células. Se não entra cálcio nessas células, a despolarização não acontece. Ou seja, eu diminuo o automatismo cardíaco. Então, toda vez que eu uso verapamil ou diltiazem ou algum outro bloqueador de canal de cálcio que tem ação cardíaca, eu estou bloqueando o automatismo cardíaco e por isso a frequência de despolarização ela é menor. Então, eu acabo reduzindo a frequência cardíaca do indivíduo porque eu reduzo a frequência de despolarização das células automáticas. Compreenderam? Uma outra implicação clínica. O sistema nervoso autônomo, né, representado aqui marcadamente pela adrenalina, age nos receptores beta cardíaco, que vocês já devem ter escutado falar. Os bloqueadores beta cardíaco conseguem aumentar o influxo de cálcio para essas células. Toda vez que eu tenho um aumento do influxo de cálcio, eu aumento a frequência de despolarização das células automáticas. Por isso, eu aumento a frequência cardíaca, ok? Se eu uso um bloqueador do canal de cálcio, se eu uso um beta bloqueador, eu acabo diminuindo ou cessando o influxo de cálcio para essas células cardíacas. E aí, se esse influxo é cessado ou se esse fluxo é diminuído, eu também tenho uma diminuição da frequência cardíaca, ou seja, um cronotropismo negativo, porque eu diminuí a frequência de despolarização das células automáticas. Ok? Então, resumindo as células automáticas, a célula de resposta lenta, ela é despolarizada pelo cálcio, repolarizada pelo potássio, e o repouso elétrico dela fica perto do limiar de excitação, por isso ela tem uma alta despolarização. Isso é um dos motivos, ok? Para bloquear essa célula é só bloquear o canal de cálcio. Como é que eu bloqueio o canal de cálcio? Ou bloqueio diretamente através de um bloqueador de canal de cálcio, verapamil diltiazem, ou eu bloqueio de forma indireta, bloqueando o receptor beta-adrenérgico com beta-bloqueador. Ok? Tudo bem. Então, essa célula que eu exemplifiquei para vocês é exatamente essas células do nodo sinoatrial. Então, aqui o estímulo foi nascido, gerado por essa célula, autogerado por essa célula, gerou o estímulo, muda o potencial intra e extracelular e essa célula agora tem um potencial elétrico diferente da de baixo. Como essa célula tem um potencial elétrico diferente da de baixo, há um fluxo de cargas elétricas de uma célula para outra
conduzindo, sendo então o estímulo elétrico conduzido. Ok? Ok. Como que é conduzido? Através de que? Fora da célula, que as cargas elétricas se movimentam fora da célula, dentro da célula. Como é esse movimento de carga elétrica? A gente sabe que as sinapses entre essas células cardíacas são sinapses elétricas. A sinapse se dá através das junções tipo gap, que permite fluxo livre de íons se houver diferença de potencial. Então, foi formado um potencial elétrico na célula de cima, que é diferente da célula de baixo, gerou uma diferença de potencial e agora as células caminham de uma célula a outra através das junções tipo gap. E aí consegue passar o estímulo de uma célula para outra. E aí essa célula ela tem que se excitar. E para ela excitar, ela tem que se despolarizar. Ela tem que sofrer o processo de despolarização, ou seja, alguma coisa positiva tem que entrar nela. E a gente vai ver que o que entra nessa célula para despolarizar é o sódio. Perceba, mais uma vez, que é importantíssimo, essa célula gerou estímulo pela entrada de cálcio. Autogerou, não teve um estímulo externo, mas essa célula, para ser ativada, precisa de um estímulo externo. Qual é o estímulo externo de excitação dessa célula? É o estímulo que vem das células automáticas, ok? Então o impulso elétrico chega através dela e se esse impulso elétrico for forte o suficiente para atingir o limiar de excitação, aí há um influxo de sódio e há um processo de despolarização dessa célula, o impulso pode ser conduzido, ok? Vamos ver a curva de despolarização dessas células de resposta rápida. Vamos lá. Agora a gente está falando desta segunda célula. Nesta célula o impulso foi autogerado. O impulso autogerado aqui tem que ser transmitido para a célula vizinha, para a célula de condução. Então esse estímulo chega através das junções tipo gap e consegue abrir os canais de sódio dessa célula. Então perceba por quê? Porque os canais de sódio são dependentes de voltagem. Se o impulso elétrico chegou dessa célula para essa, através das junções gap, mudou a voltagem dessa célula. Se muda a voltagem, abre os canais de sódio que eu mostrei anteriormente e aí há um influxo de sódio e ela consegue se despolarizar. Perceba que a resposta dela é muito rápida, por isso que é chamada células de resposta rápida. E perceba que ela tem 5 fases da sua geração, da sua excitabilidade até a sua condução. Vamos enumerá-las. A fase 0, assim como esta célula, é a fase de despolarização. Só que a despolarização aqui é pelos canais de cálcio, a despolarização aqui é pelos canais de sódio. Então, entra sódio nessa fase e ela é despolarizada. A fase 1 ela começa a repolarizar. Então, aqui começa a sair potássio, porque a repolarização é a saída de cargas positivas, que para a gente é o potássio. Só que esta célula ela é especial. À medida que essas células vão distanciando do nodo sinatrial e vão ganhando capacidade de contração, essa célula vai tendo uma fase intermediária nelas na despolarização, que é chamado platô. Para que serve esse platô elétrico, esse platô, e o que marca esse platô? Quando essa célula começa a se repolarizar pela saída do potássio, começa a entrar cálcio por outros canais nessa célula. Então, cálcio começa a entrar nessa célula contra o processo de repolarização. Então, veja, comecei a despolarizar a célula, entrou coisa positiva, aí a célula, como reflexo, vai repolarizar, vai sair coisa positiva. Só que ela consegue aguentar o processo de despolarização porque mais coisa positiva entra nela. E que coisa positiva é essa? É o cálcio. E aí ela consegue manter uma despolarização muito maior do que a célula de resposta lenta. Ou seja, ela consegue aumentar uma coisa que a gente vai falar lá na frente, chamada período refratário da célula, que vai ser importante para os mecanismos de taquiarritmia. Então, o platô é marcado por influxo de cálcio e aumenta, e ele é necessário para aumentar o período refratário dessa célula e também para que esse cálcio que entrou na célula promova a contração muscular. Então, perceba, o platô é marcado pela entrada de cálcio, aumenta o período refratário e o cálcio promove o acoplamento, excitação, contração. Se esse cálcio serve para contrair, quanto maior a capacidade de uma célula se contrair, maior o platô dela. A gente vai ver um gráfico mostrando o platô de cada célula
desde o nódo sinoatrial até os miócitos ventriculares, ok? Então, voltando, eu tenho a fase 0, que é a fase de despolarização. Aí eu tenho a fase 1, que é a repolarização transitória. Por que repolarização transitória? Porque quando começa a repolarizar, o cálcio entra e consegue aguentar essa despolarização. Então aqui eu tenho uma repolarização mais lenta, que é o platô, que ao mesmo tempo que sai potássio, entra cálcio, que vai me servir para acoplar a contração muscular. Depois segue uma fase 3, que é a repolarização mesmo final, que consegue sair todo o potássio, e a fase 4 de repouso elétrico. Ok? Então, na célula de condução, a contração, ou melhor, a despolarização é por meio do sódio. Há um platô marcado pelo influxo de cálcio, que vai servir para a contração muscular, e a fase final, a fase de repolarização com saída de potássio. Ok? Ok. Implicação clínica disso. Perceba, o estímulo foi gerado pela célula do nódo sinoatrial, ou por algum outro tipo de foco equitópico, ou algum outro tipo de mecanismo de taquiarritmia. Esse estímulo é gerado e chega até a célula vizinha para ser conduzido. Ok? Então, uma gera, a outra conduz. Essa gera pelo cálcio, essa conduz pelo sódio. Ora, se eu bloquear o canal de sódio, o que é que ocorre? É gerado o estímulo, só que o estímulo que chega a essa célula vizinha não é conduzido. Qual é o objetivo disso? Por exemplo, se eu tenho uma taquiarritmia maligna, uma taquiarritmia que gere uma frequência atrial de 300 batimentos por minuto. Esses 300, eu não quero que esses 300 batimentos por minuto, que essa frequência de batimento, chegue até o ventrículo. Porque se o ventrículo bater a 300 batimentos por minuto, ele bate sem sangue. Ele bate sem sangue e ele pode degenerar em uma fibrilação ventricular e parada cardíaca. Então, para frear o estímulo, ou seja, para frear o estímulo cardíaco, tem que haver um bloqueio do canal de sódio. Se eu conseguir bloquear o canal de sódio, o impulso é gerado, mas não é conduzido. Então, existe uma droga que bloqueia o influxo de sódio nessa célula de resposta rápida, que é a propafenona, um dos antiarrítmicos, que eu só exemplifiquei para vocês para ficar mais detalhado, ok? Então, se eu tiver um ataque à arritmia maligna com frequência cardíaca muito alta e eu não quero que toda essa frequência passe para os ventrículos, é só eu frear a condução. Como é que eu freio a condução? Freando o canal que é responsável pela condução do estímulo, que é o canal de sódio. E existem bloqueadores de canal de sódio, como a propofenona, que conseguem reduzir essa condução elétrica e interromper as arritmias. Ok? Perceba que o verapamil e o diazem são bloqueadores de canal de cálcio, bloqueiam os canais de cálcio na célula de resposta lenta e eles são antiarrítmicos. Os bloqueadores de canal de sódio conseguem frear os mecanismos de taquiarritmia, também são antiarrítmicos. Então veja que os antiarrítmicos são classificados de acordo a que tipo de canal eles bloqueiam. Há várias classificações dos antiarrítmicos na prática médica, algumas muito melhores do que outras, mas a mais utilizada, embora não seja a ideal, é essa classificação de Williams, né? Qual é essa classificação de Williams? Os antiarrítmicos, segundo eles, são divididos em 4 classes. A classe 1 seria os bloqueadores do canais de sódio, que a gente acabou de falar. Então, os bloqueadores de canais de sódio conseguem reduzir a condução do estímulo nervoso. E aí eu subdivido em ação moderada, ação discreta, ação acentuada. Olha a propafenona que eu citei. Existem os antiarrítmicos classe 2, que são os bloqueadores beta-adrenérgicos, que eu já falei para vocês. Os bloqueadores beta-adrenérgicos conseguem bloquear o influxo de cálcio nessas células, também é um mecanismo inibidor de arritmias. Então, os beta-bloqueadores são classe 2. Os inibidores da repolarização, quem é responsável pela repolarização? O potássio. Então, os bloqueadores do potássio, dos canais de potássio, também são antiarrítmicos, também conseguem inibir determinadas arritmias, e aí eu classifico eles como classe 3, taquiamildarona, sotalol. O sotalol também é um beta-bloqueador. A amildarona tem atividade tanto de classe 1, 2, 3 e 4, mas como é mais o efeito dele classe 3,
o autor colocou na classe 3, e os bloqueadores de canais de cálcio, que também a gente já falou, o verapamil e o tiazem, é classificado aqui como classe 4. Perceba, por essa classificação, eu tenho 4 classes de antiarrítmicos, os que bloqueiam na ordem de despolarização, né, os que bloqueiam os canais de cálcio, aqueles que bloqueiam os canais de sódio, aqueles que bloqueiam o receptor beta e aqueles que inibem a repolarização. Então, de acordo a qual canal o antiarrítmico está bloqueando, eu tenho a classificação em 1, 2, 3 e 4. É a classificação mais utilizada porque é a mais fácil, porém não é a ideal. Por exemplo, ele não classifica aqui a adenosina, não classifica aqui os digitálicos, não classifica o sulfato de magnésio. Alguns antiarrítmicos aqui poderiam ser alocados em mais de uma classe. Mas a título de aprendizado, a título de didática, eu achei interessante vocês conhecerem. Ok? Beleza, vamos falar mais uma vez dessas duas curvas de potencial de ação, porque são muito importantes. Então, pelo estilo de gráfico, percebemos que é uma célula de resposta lenta. Essa é uma célula de resposta rápida. Então, se ela é uma célula de resposta lenta, essa curva é característica das células do nodo sinatrial e das células do nodo atrioventricular. Lembra a fase 0, que é a fase de despolarização. Quem faz isso? O canal de cálcio. A fase 2, que é a repolarização inicial. A fase 3, que é a repolarização final, que é marcada pela saída de potássio. Depois eu tenho um repouso elétrico e uma nova atividade elétrica, uma nova despolarização. Ok? Aqui eu botei os canais mais envolvidos, porque apesar de falar canal de cálcio, canal de sódio, canal de potássio, existem vários canais de potássio, vários subtipos de canais de sódio e vários subtipos de canais de cálcio. Então, exemplifiquei aqui os mais importantes para vocês. Então, aqui ó, eu tenho os canais de cálcio tipo T, aqui eu tenho canal de cálcio tipo L já, aqui eu tenho os canais de sódio e cálcio, e aqui eu tenho os canais de potássio chamados canais de potássio tipo I. Ok? Na segunda célula, que são as células de condução, são células de resposta rápida. Lembra que elas têm 5 fases, 0, 1, 2, 3 e 4. A fase 0 é a entrada de sódio, entra pelos canais de sódio tipo L. Depois eu tenho um processo de repolarização inicial, que é aquela repolarização transitória, em que começa a repolarização, mas já entra cálcio. E veja, o cálcio entra através dos canais de cálcio tipo L, que é o mesmo canal de cálcio tipo L utilizado para despolarizar esta célula. Depois eu tenho o processo de repolarização lenta, a repolarização final e o repouso elétrico. Veja o tanto de subtipo de canal de potássio. Isso tem importância, principalmente nos mecanismos de arritmias desencadeados por hipercalemia, né, por distúrbios eletrolíticos. E aí, quando a gente estiver falando dos distúrbios eletrolíticos, principalmente potássio e cálcio, eu vou estar falando um pouco mais desses canais. Ok? Só queria exemplificar para vocês que existem vários tipos de canais, para vocês não terem uma ideia simplista que existem apenas um canal de cálcio, um canal de sódio e um canal de potássio. Ok? Tudo bem. Então perceba, este é um gráfico que representa a despolarização das células automáticas, sinoatrial atrioventricular. É uma célula passível de alta excitação. O disparo é feito pelos canais tipo T, né? Tá aqui disparo por cálcio transiente, ok? Recebe influência da entrada espontânea de canal de sódio. A gente também tem uma entrada de sódio que eu já falei lá atrás. Lembra que o potencial de repouso dele fica próximo ao limiar de excitabilidade, por isso ele se autodespolariza. E tem os canais de potássio, que o mais importante aqui é o canal de potássio tipo I, mas eu tenho outros tipos de canais de potássio também. E aqui eu tenho a segunda célula. Lembra, o estímulo chega para ela através das junções tipo gap, que foi gerado lá, né? O estímulo que foi gerado na célula do nodo sinatrial passa nas junções tipo gap, muda a voltagem e abre os canais de sódio, né? Dispara esses canais de sódio que são voltagem dependentes de resposta rápida, eleva esse limiar de excitação a cerca de mais 20, aqui está chegando a quase menos 50. Eu tenho um processo de repolarização transitória, aí eu tenho a entrada de cálcio, que é os canais de cálcio através dos canais de cálcio tipo L, e aí eu começo a sair os canais de potássio pelos mais variados tipos de canais de potássio, e depois entra em repouso elétrico. Ok? Tudo bem. E aqui é uma figura que demonstra
para cada região específica do coração, como é a curva de potencial de ação, como é a curva de potencial de repouso, potencial de ação, platô, repolarização. Perceba, vou pegar a célula do nódo sinatrial. A célula do nódo sinatrial, olha esse azul, eu tenho uma primeira fase que é uma despolarização lenta, isso aqui marcada pela entrada de cálcio, que segue uma repolarização marcada pela saída de potássio. Então eu tenho entrada de cálcio, saída de potássio, entrada de cálcio, saída de potássio. Perceba que não tem um platô. Por que não tem um platô? Porque não é necessário manter o potencial de ação um pouco mais prolongado e entrar cálcio nessa célula, porque essa célula não é especializada em contração muscular. O objetivo dela é gerar o impulso e transmitir o impulso até as demais células, por isso que o platô dela é pequeno. Mas à medida que a gente desce, vamos descer aqui ramo, olha só, ramo esquerdo, né? O ramo esquerdo do feixe de His. Olha, o ramo esquerdo é essa curva vermelha. Perceba, eu tenho uma despolarização rápida. Essa despolarização é efetuada pelos canais de sódio, ok? Esses canais de sódio foram abertos porque a voltagem dessa célula mudou, e a voltagem da célula mudou porque ela recebeu o estímulo da célula de cima. Então, abre os canais de sódio, eu tenho um processo de repolarização transitória, e aí eu tenho um platô grande. Eu tenho um platô muito maior do que o platô, se é que existe, da célula do nódo sinatrial. Porque aqui é preciso entrar cálcio, porque à medida que essas células ganham, se aproximam das células miocitárias, aí elas já ganham capacidade de contração muscular. O período refratário já tem que ser maior. Então perceba, de onde gera o estímulo até o final, até chegar na célula, especificamente na contração, esse platô sempre vai aumentando para permitir o influxo de cálcio e haver a contração muscular. Ok? Muito bem. E aí o período refratário que eu falei para vocês. Ó. Esta célula ela é ativada, ela é despolarizada e depois é aberto os canais de potássio para ela se repolarizar. O que é o período refratário? Olha a definição que eu coloquei para vocês. O período refratário é o período de inexcitabilidade celular após despolarização. O que é isso? Inexcitabilidade celular após despolarização. Depois que uma célula é despolarizada, ou seja, logo após a célula ser despolarizada, se chegar um outro estímulo a ela, ela não consegue se despolarizar, porque os canais de sódio estão fechados. Lembra que os canais de sódio que efetuam a despolarização daquelas células que não são células de resposta lenta. Então, para que haja despolarização, os canais de sódio têm que estarem abertos. Então, uma vez despolarizada a célula, logo no início, se chegar um outro potencial de ação, não consegue despolarizar. Por quê? Porque os canais de sódio se encontram fechados. Ou seja, existe um período de inestabilidade celular logo após o processo de despolarização. A esse período de inestabilidade celular eu dou o nome de período refratário. Eu só vou conceituar agora com vocês, que eu vou utilizar ele lá, esse conceito lá na aula das taquiarritmias. Então é bom que vocês entendam. Ou seja, não é possível gerar um novo potencial de ação logo após o processo de despolarização. Mas à medida que o tempo vai passando, né, logo alguns milissegundos depois, os canais de sódio já começam a se abrir um pouco. Ou seja, se essa célula for excitada, ela pode até gerar o processo de despolarização. Ela pode até se despolarizar se o estímulo for muito forte. O que eu quero dizer, para não ficar confuso, existe um período que eu defino um período refratário absoluto. O que é o período refratário absoluto? Como o nome já diz, absoluto. Nada vai mudar esse período refratário. Quando essa célula é despolarizada, se chegar um outro estímulo, por mais que seja forte esse estímulo, essa célula não consegue se despolarizar. Então chama período refratário absoluto. Mas à medida que o tempo passa, se o estímulo que eu estou tentando gerar, que eu estou tentando passar essa célula, for muito grande, ela pode ser que ela consiga despolarizar a célula mesmo em período refratário. Ou seja, existe um período de relatividade. Só vai haver despolarização se o estímulo for muito forte. A essa segunda etapa eu chamo período refratário relativo. Então eu tenho um período refratário dito absoluto, OPR absoluto, que vai do início da despolarização até aqui. Ou seja, até esse momento
Nenhum estímulo que chegar a essa célula consegue despolarizar, porque os canais de sódio estão completamente fechados. É o período refratário absoluto. Mas já no final da despolarização, quando a célula já está repolarizando, pode ser que chegue um estímulo elétrico, químico, físico tão acentuado que consiga despolarizar mesmo essa célula ainda sendo repolarizada. Aí esse período eu chamo de período refratário relativo. Então grave esses dois conceitos. Período refratário absoluto é o período no qual há uma inestabilidade celular de 100%, ou seja, nenhum estímulo que chegue, por maior que seja, consegue despolarizar essa célula. E um outro período, período refratário relativo. Nesse período, um estímulo pode despolarizar essa célula se esse estímulo for grande e forte o suficiente. Ok? Só pega essas definições e a gente vai falar lá na frente. Pois bem, voltando então um pouco, para a gente não se perder, já que a aula é um pouco longa, falamos do potencial de ação cardíaco, que era formado de um potencial de repouso, no qual a célula ficava em repouso elétrico, com carga positiva fora, carga negativa dentro. Vimos um potencial de ação, como ele é gerado, esse potencial de ação, principalmente nas células automáticas, nas células do nódulo sinatrial e atrioventricular. Depois vimos como que esse estímulo é conduzido, ou seja, esse impulso que é formado nas células automáticas é passado às demais células por meio das junções gap. As junções gap promovem um fluxo de cargas intracelulares e isso muda a voltagem das células, e a voltagem das células consegue abrir os canais de sódio voltagem dependente e passar um impulso. Só que esse impulso precisa chegar às células de contração mesmo, as células responsáveis por contração cardíaca, para que haja a contração ou a sístole ventricular e atrial. Então tem que haver um acoplamento, ou seja, o estímulo elétrico tem que ser transformado em uma contração muscular. E é esse último quesito que a gente vai ver agora. E as implicações clínicas de algumas coisas que estão envolvidas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Perceba. Não sei se dá para enxergar direito. Se não der para enxergar porque a figura ficou pequena, vocês pausem e ampliem o vídeo. Perceba. O quesito 1 está aqui, ó. Potencial de ação chegando, né, vindo da célula adjacente e chegando à célula vizinha. Quando esse potencial de ação chega, esse potencial de ação consegue abrir canais de cálcio. Abrir canais de cálcio nessa célula que a gente já viu quais são os canais de cálcio que são abertos naquela etapa de fase, naquela fase chamada platô. Então, no platô há um influxo de cálcio, ok? Esse influxo de cálcio, tanto por via direta da membrana quanto através dos túbulos T, que a gente, vocês já devem ter estudado nos mecanismos de contração muscular, promovem um influxo de cálcio. Esse cálcio consegue ativar o retículo endoplasmático intracelular e estimular a liberação pelo retículo endoplasmático de mais cálcio, ok? Então, o cálcio que entra no platô, que é aquele cálcio que a gente viu lá atrás, esse cálcio que entra, ele promove diretamente o processo de contração muscular, como também estimula o retículo endoplasmático a liberar sua reserva de cálcio. Então, é por dois mecanismos que o cálcio promove a contração muscular, diretamente e por meio do retículo endoplasmático, ok? Então, eu tenho a entrada de cálcio e a liberação de mais cálcio pelo retículo endoplasmático, ok? Beleza. O que é que esse cálcio vai fazer dentro da célula? Eu já consegui linkar duas coisas aí com vocês. O potencial de ação foi transformado em fluxo de cálcio. Em que fase? Na fase de platô. E esse cálcio vai fazer o que com essa célula? Promover a contração muscular. E aí é só lembrar de como que ocorre o processo de contração muscular. Lembrem-se. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas moléculas de actina em azul. Aqui eu estou mostrando a molécula de tropomiosina em verde. E aqui eu estou mostrando a molécula de troponina. Então eu tenho a troponina em ligação com a tropomiosina. E a tropomiosina, o filamento de tropomiosina, intercalado com os filamentos de actina. Perceba que esse filamento de actina possui um ponto de ligação com a miosina,
Vocês lembram que o processo de contração muscular só é efetuado por conta do deslizamento dos filamentos de actina sobre miosina. Mas perceba que em repouso elétrico, a tropamiosina está tapando os sítios ativos de ligação da actina com a miosina. Então a actina possui alguns pontos de ligação com a miosina que não estão expostos. Por que não estão expostos? Porque a tropamiosina está tapando esse sítio de ligação. Ok? Ok. Então, para que haja o deslizamento das fibras de actina sobre os filamentos de miosina, deve haver exposição dos sítios de ligação da actina. Então, eu tenho que tirar a tropamiosina da frente. Para tirar a tropamiosina da frente, eu tenho que alterar a conformação tridimensional da tropamiosina, para que haja a exposição dos sítios. Como é que eu mudo a conformação tridimensional da tropamiosina? Mudando a conformação tridimensional da troponina. A troponina está ligada à tropamiosina. Quando eu altero a troponina, eu altero a tropamiosina. Alterando a tropamiosina, eu exponho os sítios de ação da actina com a miosina e as fibras conseguem se deslizar. Tranquilo, mas como que eu consigo mudar a conformação da troponina para mudar a conformação da tropamiosina, para expor os filamentos de actina aos de miosina? É só o cálcio ligar à troponina. Então, qual é a implicância fisiológica do cálcio? Para que aquele cálcio entrar naquela fase de platô da despolarização elétrica, para se ligar à subunidade da troponina, uma subunidade da troponina, uma das, chamada subunidade C da troponina, mudar a conformação da troponina, a troponina mudar a conformação da tropamiosina e, com isso, expor os filamentos de actina nos filamentos de miosina e promover o deslizamento actina e miosina e contração muscular. Ok? Então, voltando. O estímulo elétrico chegou na célula cardíaca, o potencial de ação chegou na célula cardíaca. Na fase de platô, esse cálcio adentra a célula. Esse cálcio, tanto diretamente quanto por meio do retículo endoplasmático, se liga à troponina. A troponina muda a conformação da tropamiosina. A tropamiosina expõe os filamentos de actina para os filamentos de miosina e o filamento de actina desliza sobre os filamentos de miosina, encurtando o sarcômero e promovendo a contração muscular. Ok? Uma revisão bem geral de como é que ocorre o processo de acoplamento, excitação, contração. Para que isso? Eu trouxe algumas implicâncias clínicas para ficar mais real para a gente. Quando a gente utiliza dobutamina, a gente conhece que dobutamina é um inotrópico, um inotrópico cardíaco, principalmente por meio de receptor beta-1. O que faz a dobutamina através do receptor beta-1? A dobutamina não faz nada mais do que promover um influxo maior de cálcio para o meio intracelular. Então, se a dobutamina consegue aumentar a permeabilidade do cálcio pela membrana plasmática, mais cálcio entra, mais vai ter troponina de conformação alterada, mais vai haver um encurtamento de miosina-actina e maior vai ser a contração muscular. Ou seja, ela acaba sendo um inotrópico positivo. Eu tenho mais cálcio, tenho mais contração muscular, tenho mais encurtamento de fibra, tenho mais força de contração. Então, a dobutamina promove um maior influxo de cálcio para promover uma maior força cardíaca. Uma outra droga que também é utilizada na insuficiência cardíaca é o levosimendan. O levosimendan não aumenta a concentração de cálcio intracelular. O levosimendan consegue aumentar a afinidade do cálcio pela troponina. Se eu aumento a afinidade do cálcio pela troponina, todo esse mecanismo de acoplamento, excitação e contração se dá de uma forma muito mais efetiva, porque a afinidade do cálcio às moléculas de troponina é maior. Então, também aumenta a força de contração cardíaca sem aumentar o cálcio intracelular. Então, dobutamina e levosimendan são fármacos que, de maneira direta ou indireta, promovem o aumento da força de contração muscular por interferir no processo de ativação de contração muscular através do cálcio. Ok? Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, e já para a gente finalizar a aula, seria o mecanismo de ação dos digitálicos. Nós sabemos também que os digitálicos aumentam a força de contração cardíaca. Como que é feito isso? Para aumentar a força de contração cardíaca, eu tenho que ter mais cálcio intracelular ou aumentar a afinidade do cálcio
a molécula de troponina. Como que o digital faz isso? O digital bloqueia olha, eu tenho aqui dois canais. Eu tenho uma bomba de sódio e potássio, que a gente já conhece. A bomba de sódio e potássio consegue jogar sódio para fora da célula e promover fluxo de potássio, né? Mais especificamente 3 moléculas de sódio e 2 moléculas de potássio. E eu também tenho nas células cardíacas esse cotransporte de sódio e cálcio. O cotransporte funciona da seguinte maneira: o sódio é jogado para fora e o cálcio ele é adentrado à célula, ok? Então fixe nessas duas bombas. Eu tenho então um contratransporte de sódio e potássio, que é a própria bomba de sódio e potássio, e tenho um contratransporte de sódio e cálcio, jogando sódio para fora e cálcio para dentro. Quando eu bloqueio a bomba de sódio e potássio, eu não jogo o sódio para fora e não jogo o potássio para dentro. Ou seja, o sódio que sairia ficar armazenado no meio intracelular. Como esse sódio está armazenado no meio intracelular, ele vai, por um gradiente de concentração, ele tende a sair da célula. E o único meio que ele encontra para sair é a bomba, o contratransporte de sódio e cálcio. Ou seja, o sódio vaza para fora da célula, trazendo cálcio, já que a bomba só funciona quando ligado sódio e cálcio. Então, muito mais cálcio está aqui dentro, muito mais cálcio sai, muito mais sódio está aqui dentro, desculpa. Aí, então, o sódio vaza para fora e traz o cálcio para dentro. Com mais cálcio dentro da célula, maior a ligação com a troponina, maior o deslizamento da quitina e miosina, maior também a força de contração muscular. Então, é um mecanismo indireto de aumentar a força de contração cardíaca por aumento da concentração de cálcio intracelular, ou seja, bloqueando apenas a bomba de sódio e potássio. Ok? Isso é um mecanismo de ação digital de maneira geral. Existem algumas outras particularidades, mais especificamente voltado à clínica, à reação adversa e com relação a outros distúrbios eletrolíticos que a gente vai deixar para falar lá na frente. Ok? Aqui é mais uma foto para ilustrar o acoplamento, não precisa adentrar com vocês. E a gente finaliza a aula aqui. Então, hoje nós fechamos a aula de Eletrofisiologia 2, trazendo para vocês, fechando o conceito do potencial de ação cardíaco. Eu tentei resumir de maneira geral mesmo o que de importante para a gente em eletrofisiologia. Isso é praticamente uns 3, 4 capítulos do Guyton. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, vocês podem ir no Guyton, que lá está bem explicadinho essa parte de potencial de ação. Então, falamos do potencial de repouso, como que esse potencial de repouso ele vira um potencial de ação, como o potencial de ação é conduzido através das células, por que ele é conduzido, como ele é conduzido e como ele é acoplado, né, que a gente viu que era através do cálcio intracelular. Na próxima aula, nós vamos falar das derivações cardíacas. Depois das derivações cardíacas, nós vamos entrar em eixo cardíaco, em cálculo de eixo cardíaco, e depois a gente já entra mesmo no eletrocardiograma em si. Ok? Muito obrigado.